Não mexe aí. Vem cá, dá oi pro pessoal, ó. Vem cá. Muito sol. Muito sol? Não é sol, é a luz. Vem cá. Olha o pessoal entrando aqui na live já, ó. Dá oi pro pessoal, vem cá. Hoje vai ter participação especial. Eu e meu nobre amigo aqui. Ô, pessoal. Ô, pessoal. Ô, pessoal. Falou, pessoal do futebol. O futebol. Olha o peru aqui, ó. Falou, oi, peru. Ô, piu. Ó, vai lá com a mamãe agora. Que o papai vai começar aqui o trabalho. Até já. Cuidado com o fio aqui. Vocês viram que a participação aqui é especial, né? Tchau, lindão. Tchau, papai. Pronto. Vou agora então convidar a Maria Fernanda para a gente já começar aqui a nossa live. Mas antes disso, gostaria que todo mundo que está aí na live convidasse os amigos. Hoje é um assunto de extrema importância, então a gente vai falar muito sobre a parte de nutrição como um todo, mas os benefícios que você tem trabalhando de forma correta, né, se alimentando de forma correta, o quanto o corpo de um atleta pode responder de forma positiva a isso, e vai ser um pouquinho desse assunto que a gente vai falar. Então, convidem todo mundo que vocês conhecerem aí. A Maria Fernanda é uma profissional de extrema competência. Então, assim, imagina que esse papo nosso aqui de 40 minutos, mais ou menos, uma consultoria com ela seria em torno de mais ou menos os R$ 200. Vou pedir até para ela confirmar aí, para que eu não fale besteira, para a gente poder de fato valorizar o trabalho dessa profissional. Então, por favor, convidem as pessoas que vocês acham que tem a ver com o nosso assunto e vamos começar aqui o nosso bate-papo. Deixa eu convidar a Maria Fernanda. Peraí. Olá, Oi. E aí, tudo bem? tudo bem? E você? Tô bem também. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Peraí. Pronto para mais uma. Tá. Enquanto isso, a gente vai esperando, tem gente chegando. Melhorou. Tô vendo aqui que você tem um time grande, tá igual a Karina, né? Trouxe bastante gente aí junto contigo, né? Ainda bem, acho que tem bastante gente aí conhecida. Olha, Legal. Isso é sinal que o seu trabalho está sendo visto, né? O pessoal está acompanhando aí o que você tem feito. ainda bem, né? Aos pouquinhos, cada vez mais o pessoal vai reconhecendo. Nossa, bastante gente conhecida. E aí, pessoal? Sim. Todo mundo aí que estiver na live achar que o assunto é pertinente, por favor, para compartilhar aqui e enviar para os amigos, basta clicar aqui. Eu não sei se é um aviãozinho, né? O que que é aqui embaixo, mas É, para poder compartilhar também com outros amigos. Vamos bombar essa live aqui, gente. Olha lá, a Karina participou da primeira live. tá- Muito legal. Fernanda, me fala uma coisa, tá com um pouco de delay aí? eu acho que não, pra mim tá ok. Tá, beleza. Que ontem com o Renan a gente teve alguns probleminhas e aí travou um pouco. É só para eu ter ideia aqui, para a gente poder falar legal aqui. Ó, a Preta mandou um alô também. Júlio Neri. A Preta é zagueira do Oi, time. Rafael. A Preta é atleta? A gente tem um time amador, assim, né? Mas a gente treina 2 vezes por semana aqui em Campinas. Ela, a Rafaela, que tá Que aí. legal. Pô, isso é muito bacana porque assim, a gente começa a ver que eu já vi alguns treinadores aqui também, tem pais que estão aqui na live, até quem for pai de atleta aí, manda um hashtag pai de atleta,
para a gente saber que vocês estão aí na área. E o conteúdo que a gente vai compartilhar é bastante importante, né? Não só para os atletas, mas para quem acompanha junto também, né? Com certeza. Tem gente falando aí que tá com delay, o Digão. Ah, mas o Digão tá lá nos Estados Unidos, né? Lá ainda é 5:30 da tarde. Acertei de novo, hein, Digão? Olha que legal, Gabriel Alves, constou com você quando jogava no Guarani. Ai, que Pô, a legal. gente tem muita gente aqui, que legal, muito bacana. Então, ó, a gente espera mais uns minutinhos aí para o pessoal entrar Ok. e já vamos dando início. E você, tava nervosa antes de começar? Tá tudo bem agora? Já tomou uma aguinha aí? Tá tranquilo? Eu sempre fico nervosa, daqui a pouco passa. É, depois que começa assim, como você. Eu vi algumas entrevistas tuas na TV. Meu, aqui é mais tranquilo, aqui é entre amigos. Quiser falar palavrão, pode, alguns. É, então, é mais tranquilo, com certeza, mas de qualquer forma parece que é sempre a primeira vez. Tem jeito. Legal. Fernando, então, a gente começar já, tem bastante gente entrando aqui na live. Uhum. Isso mostra que o pessoal engaja muito com o tema que a gente vai abrir agora. Mas para que o pessoal possa se conectar de fato com você, entender também um pouco da sua motivação, né, o que fez você se tornar uma nutricionista. Conta pra gente um pouquinho dessa relação, desde pequenininha até você de fato se encontrar e dizer, pô, eu quero ser uma nutricionista. A Karina na segunda-feira compartilhou com a gente que vocês, né, tiveram a experiência de trabalhar no Clube Bonfim. Então conta um pouquinho disso aí que aconteceu na sua vida aí nessa fase de transição entre jovem, né, e também atleta para ser uma profissional agora. Certo. Então, Veloso, a minha história é meio diferente, eu diria. Eu não tenho muito assim, eu não Legal. tive muito desejo em ser nutricionista, nunca foi nada que eu planejei, digamos assim. Eu nunca soube direito o que que eu queria, o que que eu queria trabalhar, com o que eu queria, sei lá, o que que eu queria fazer de faculdade. E aí só sei que eu sempre gostei muito de números na época, então eu tinha resolvido que ia trabalhar com alguma coisa do tipo, uma engenharia, algo assim. Mas aí, não sei, quando eu fui prestar, me veio um estalo, eu vi lá o curso de nutrição, falei, olha, quem sabe, né? Eu sabia que tinha números também, né? Que tem bastante cálculo. Aí eu falei, bom, vamos tentar. E aí deu certo. Primeiro eu tinha prestado engenharia de alimentos, porque na época que eu prestei não tinha nutrição na Unicamp. Né? E como eu sou de Campinas, eu tinha pensado nisso, mas não tinha aqui. Então eu prestei engenharia de alimentos só e nada de nutrição. E aí eu passei pela lista de espera na USP, engenharia de alimentos, direto do colegial, mas aí acabou que eu não fui fazer. E aí, como segunda tentativa, eu acabei prestando nutrição e passei a primeira, aqui na PUC Campinas mesmo, né, que foi onde eu me formei em 2010. Então, como eu falei, é uma história um Legal. pouco diferente, não é muito um desejo que eu sempre tive, foi aconteceu. Foi quase que um encontro, né? A hora que você viu de frente ali com a profissão, né? Sim, exatamente. Aí depois eu E como que foi? pode falar. Pode falar, que esse delayzinho aí, eu vou esperar um minutinho depois que eu falar contigo, que tá dando já um delay. Tá. Pode responder. Como que foi o começo da sua trajetória, né? Então, queria saber um pouquinho também da relação já dentro dos clubes, um pouco do trabalho, assim, e até a dificuldade que você teve, que eu acho que deve ter algumas pessoas aqui também que têm o desejo de ser nutricionistas. Então, a gente está abrindo o leque para que todo mundo que está participando aqui do nosso conteúdo sempre consiga absorver o máximo aí do seu conhecimento. Certo. Logo que eu me formei, eu não trabalhei bem na área clínica, eu trabalhei em outras áreas, mas aí logo eu percebi que não era algo que se encaixava, né? Então aí eu já procurei a área clínica, comecei a trabalhar um pouquinho e aí me encontrei. Deu bem mais certo do que onde eu trabalhava antes. Só que eu ainda achei que precisava de algo que eu me encontrasse mesmo, algo que fosse de coração. E aí, nesse sentido, acabei procurando algumas especializações, algumas pós, e aí acabei fazendo a pós-graduação em nutrição esportiva. Para mim foi sensacional, era o que eu queria, eu sempre gostei de esporte, tenho algumas vivências legais no esporte, então foi bem bacana. Então essa pós eu finalizei em 2014, se eu não me engano,
E aí foi aí que eu encontrei até a Karina, que ela comentou na segunda-feira, no Clube do Bonfim. Sim. Que aí eu fiquei lá, se eu não me engano, de 2014 a 2016. Eu prestava serviço para eles lá, né? Então aí tive um pouco mais de vivência com as atletas. No caso, era o time feminino, né? E aí conheci um pouquinho mais sobre esse universo todo, que é imenso. Mas aí, já Legal. muito interagindo com a área, eu resolvi fazer minha segunda pós, que aí era em prescrição de suplementação clínica e esportiva. Então, nesse período que eu estava no clube, eu já estava cursando essa segunda pós. E aí, continuando Legal. essa linha do tempo aí, coincidiu que em 2016 deu certo de eu trabalhar no Comitê Olímpico, né, na Rio 2016. E aí lá também eu tive uma vivência incrível com N esportes, N atletas. E aí lá eu fui contratada como nutricionista mesmo. E aí eu conheci mais ainda esse universo que acho que eu nunca na minha vida vou conhecer ele, né, por completo ou algo do tipo. Então acho que foi essa a maior trajetória. Mas junto a isso eu atendo na minha clínica já, minha clínica não, né? A clínica que eu atendo chama Clínica Vida aqui em Campinas. Desde aquela época acho já eu atendia lá e aí eu tenho atletas e profissionais de vários níveis diferentes. Tenho parcerias com academias, aí tem N outros atendimentos, mas sempre junto com a clínica. Legal. Uma coisa que eu percebi quando eu era atleta, e hoje eu vejo que assim, a sua profissão ela é muito mais valorizada, né, dentro do meio esportivo, porque parece que as pessoas começaram a abrir mais o horizonte e visualizar que a alimentação e a carga energética de cada alimento melhora de fato o desempenho de cada atleta, né? Isso pode ir além. Como que foi? Como que você pode mostrar também dentro da sua experiência, por exemplo, a sua primeira experiência lá no Bonfim e depois você estando no Comitê Olímpico, né? Você faz como é que eu posso dizer? Um 8 e um 80, né? Você chegar numa estrutura um pouco mais simples, onde talvez você tenha que executar grande parte do processo, e depois nesse grande evento onde você de fato tinha uma função específica, né? Ou não? É bem diferente, porque assim, lá no Bonfim, eu trabalhei de uma forma bem simplista de início, como você mesmo está comentando, e eles não tinham esse apoio antes, então eu tive que trabalhar desde o comecinho, questão dos alimentos, que cada tipo de alimento era o que era energia, o que era proteína, por que era importante isso antes ou depois. Então foi bem, bem mais simplista, assim. E o que foi ótimo, que acredito que tenha ajudado muitos profissionais, porque os relatos que eu sempre tive do treinador era realmente da melhora do desempenho, melhora de alguns, mas foi algo bem mais nesse sentido. Já lá no comitê, foi um pouco diferente, porque por serem atletas de ponta, né, o máximo e etc., eu não tinha tanto esse contato como eu tive lá no clube no Bonfim. Então, a questão era, lá as equipes todas são multiprofissionais, então eles têm o nutricionista, eles têm o treinador, tem tudo. Então, assim, eu via de longe, eu não conseguia estar lá contribuindo com esse tipo de conhecimento lá com eles, né? Como eram de ponta também, de ponta, eles já estavam acostumados há muito tempo, provavelmente, com todo esse apoio, né? Então, eu consegui ver realmente a diferença em relação a toda a estrutura de que já estava pronta, o quanto eles já tinham todas as refeições programadas, tudo que eles precisavam para cada horário e tudo mais, totalmente diferente do que eu via lá no Clube do Bonfim. Bacana. Então a experiência assim é legal que foi te graduando, né? Você já veio, fez todo um processo ali sozinho de compreender. Então quando chega lá na parte quando você está com os leões é muito mais fácil de lidar, né? Ah, é bem diferente, né? Acho que é mais fácil de lidar, mas não necessariamente é mais fácil, né? Porque às vezes, não sei exatamente nesse caso, mas às vezes tem alguns vícios que podem estar incrustados ali que talvez sejam mais difíceis de lidar relacionado a um outro tipo de público que você vai começar desde o início, né? Então, acho que devem ter suas vantagens e desvantagens aí. Basicamente, até o seu trabalho com o da Karina eu até brinquei com ela no começo da semana, que ela é chamada quando a bomba estoura, né? Então, assim, quando dá de fato problema, aí ela cai lá. Então, dentro da pesquisa, até um pouquinho antes da gente iniciar o nosso papo, eu estava lendo uma informação que eu até anotei, que diz que numa pesquisa feita pela OMS,
40% da população dorme mal, e desses 40% eles conseguiram encontrar aí mais de 80 síndromes ligadas exatamente a distúrbio do sono, e o distúrbio do sono tem uma ligação muito grande com a alimentação, né? Sim. Como que você, como nutricionista, acredita que deva ser, por exemplo, um cardápio de um atleta que está iniciando a sua fase de... Ele está saindo da transição do esporte como recreação para iniciar um esporte como preparação para alto nível? Olha, eu acho assim, independente do nível dele, independente se é alto nível, baixo nível, desculpa, um nível um pouco mais baixo, ou, né, ou se é um praticante, ou um praticante, ou algo assim, de qualquer forma, esse cardápio, essa dieta, ela deve ser equilibrada e saudável. Então, assim, isso não vai mudar muito. O que vai mudar maior vai ser o impacto que as escolhas, que o dia a dia, que os hábitos vão trazer para esse praticante. Porque, assim, o praticante de alto nível, ele tem um volume maior de treino, ele tem uma intensidade maior, então ele tem um tipo de dia a dia, um tipo de treinamento mesmo, né? Que exige muito mais do organismo, em vários sentidos. Então, em relação ao que realmente deve ser feito no geral, é parecido. O que vai mudar é esse impacto em desempenho, impacto em estresse físico, que isso vai ter no organismo desse atleta ou não. Né? Fora isso, eu acho que o que deve ser levado em conta também, na hora de pensar nesse cardápio para esse profissional, né, para esse atleta mais de ponta, seria preferências, escolhas do dia a dia, de gostos mesmo, né? Porque você tem que levar em consideração que ele não pode sofrer com isso. Ele tem que ter uma relação boa com a comida. Sim. A gente também tem que levar em consideração o que ele gosta de comer, o que ele está acostumado, o que vem já de histórico, né? O que vai, o que não vai. E também acho que relacionado ao físico, né? Porque por mais que a gente tenha sei lá, vários atletas ou alguns atletas que vão treinar da mesma maneira, o mesmo tipo de treino, a mesma intensidade, não necessariamente o que vai ser bom para um vai ser para o outro. Às vezes o padrão é o mesmo, né? Mas aí as quantidades ou como vai ser a individualidade, né? Isso é muito legal o que você está falando, porque a gente sabe que existem pessoas que têm uma intolerância com certo tipo de alimento, É, às vezes é por conta da textura, né, o gosto e tudo mais. Então, muitas vezes os alimentos assim menos aceitos são os mais nutritivos, né? E aí precisa encontrar um jeito de conseguir, por exemplo, aqui em casa, criança igual meu filho, que é difícil de comer. Aí a gente rala a cenoura e põe no arroz, né? Vai fazendo umas manobras ali para né? conseguir fazer com que eles comam, exato, com que funcione. Sim. E você tocou no ponto da alimentação equilibrada. É, uma alimentação equilibrada, como que ela pode, assim, eu vou falar interferir, mas não é interferir, na verdade, como que ela pode impactar no desempenho do atleta, tanto físico quanto mental? Então, quanto desses alimentos ajudam de fato esse atleta a minimizar, igual você falou, o estresse físico, o mental principalmente, que daí desencadeia tudo, né? Uhum. Questão do físico, a gente tem aquela relação tanto de energética, né, essa energia para o treino e tudo mais, como a questão de recuperação. Né? E a recuperação tem muito a ver não só com o carboidrato, proteína, mas também vitaminas, minerais, né, os aminoácidos, tem a ver com a proteína. Mas, enfim, então tem muito a ver isso, o físico, esse desempenho vai fazer muita diferença se ele conseguir, como você mesmo disse, ter o sono, ter um descanso bom, para ele conseguir se recuperar da melhor maneira, porque o que muita gente esquece é que a atividade física é um estresse, né? É um prejuízo para a musculatura em relação a fissuras, a machucados e afins. Então, essa recuperação é muito importante. Então, uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada em relação a todos esses nutrientes que ele precisa é muito importante para essa recuperação física. Fora, em relação ao estado nutricional, a gente sabe que muitos desses aspirantes atletas, ou então que estão começando, não necessariamente têm uma composição física tão, como é que eu poderia dizer, que dá o melhor eficiência, o melhor desempenho que ele poderia ter. Então, às vezes, ele tem uma melhor relação entre massa magra, gordura, né, entre essa composição no geral faz muita diferença. Mas, em relação a outros fatores, como por exemplo o mental, também faz muita diferença. O nosso organismo, quando ele está nutrido em relação a tudo isso que a gente está dizendo, desses micro e macronutrientes,
ele consegue funcionar no seu melhor desempenho. Então, isso relacionado a sistema hormonal, a sistema de defesa, sei lá, contra estresse oxidativo, sistema imune, vários, né, outros, humor, concentração. Então, tudo isso tem a ver. A ideia, então, é assim, você pensar em dar um combustível bacana, um combustível importante para o seu cérebro, para que ele possa funcionar da melhor maneira, para que ele se mantenha também ativo, criativo, para que tenha aquele feeling, aquele jeito de agir da melhor maneira, né? Então, o desempenho tem muito a ver com essa questão cerebral também, não só com o físico. Legal. Uma coisa que a gente pode até, acho que explanar um pouquinho mais para o pessoal que está assistindo, é com relação aos alimentos de preparação, né, digamos assim, os alimentos onde você está estressando mais o seu músculo, está colocando ele mais em ação, e alimentos onde você talvez precisa que o seu corpo de mais energia, mais potência para uma competição. Então, dentro de algumas coisas aqui que eu levantei, pô, a aveia é muito bom porque melhora, né, a liberação de melatonina, isso ajuda também a auxiliar nos níveis de sono, a linhaça ajuda a melhorar no humor. Então, existem alguns alimentos, mas se a gente estiver falando um pouco das crianças, né, o que você indica para os pais ou para mesmo os jovens que estão assistindo aí, formas de poder talvez experimentar esses alimentos. Você compartilha bastante dicas no seu Instagram e depois o pessoal tem que começar a te seguir aí sobre receitas, né? Como preparar, manipular esses alimentos para que você possa utilizar o melhor deles. Olha, é muito individual essa questão, né? Porque realmente as crianças têm maior dificuldade em relação às vezes vegetais, verduras, legumes, frutas. E aí vai do pai ter essa criatividade, esse feeling para entender qual que é a maior dificuldade. É a textura? É o sabor? É a cor? O que que é para conseguir fazer, especialmente para ele, a melhor maneira. Então, assim, uma questão X da alimentação, que como para muitas outras áreas, né, é essa questão da individualidade. Não existe muita regra, né? Então, o ideal é você pegar a sua criança, pegar o seu atleta, entender ele, ver o que que é realmente para ele a maior dificuldade e levar da melhor maneira. Então, assim, apesar de todos esses benefícios que os alimentos trazem, e que hoje a gente tem um conhecimento enorme na internet, né, em vários lugares, essa facilidade, não pensar necessariamente, não, eu preciso enfiar linhaça no meu filho. Não, eu preciso que ele coma aveia. Não, calma, não é bem assim, entendeu? Então, o mais importante é que ele tenha uma gama de nutrientes, uma oferta importante para ele. E isso vai começar de onde? Vai começar do mais simplista, de verduras, de legumes, de frutas, e aí come a proteína, o carbo. É uma questão de equilíbrio. Não adianta só você forçar uma coisa nele, sendo que o restante não está errado. Isso pode traumatizar a criança também, porque depois ela nunca mais vai querer ver aquilo na vida. E aí isso vai prejudicar por muito tempo aí. Né? E aí temos que usar a guina, como para muitas outras coisas, a pessoa para tirar o desbloqueio, talvez, de, né, algum trauma aí que possa ter acontecido. Então, acho que a dica que eu daria é essa, você tentar entender qual que é realmente essa dificuldade, o porquê dela, e ir levando, né? Caso não consiga sozinho, procurar ajuda de um profissional que vai orientar um pouco melhor, dar dicas, macetes, né? Então, não é muito regra, né? Sim. Olha, até a Preta mandou uma pergunta aqui que colabora bastante com o que a gente está falando, que é: tenho tido muita insônia e isso tem impactado nas atividades físicas. O que posso fazer para dormir melhor sem ficar acordando durante a madrugada? Preta, eu também passava muito por isso quando jogava. Ela vai me ajudar muito a responder essa pergunta, mesmo que hoje eu já não compita em alto nível, mas acho que foi uma das melhores perguntas que a gente já teve de interação aqui na live. Você pode ajudar a gente? Sim, ó, pelo menos pelo que eu conheço da Preta, é uma das coisas, né, que poderia ajudar. Ela já é uma pessoa muito ativa, ela é uma pessoa muito enérgica. E o dia inteiro dela já é bem agitado, mas ela faz atividade física na parte da noite, por exemplo. É lógico que isso não é ela necessariamente que escolhe, é o horário que tem para fazer, é o horário que sobra, trabalha, né? Então não é tão fácil assim. Mas essa atividade física mais próxima da noite faz com que ela fique mais agitada. Então, eu não sei se é o caso, mas ela poderia reparar se alguns dias que ela não faz essa atividade à noite, ela dorme melhor, ou se não, né? Então, isso pode ser um ponto. Fora isso também, tem algumas estratégias para os dias que ela não treinar, que ela
pode, por exemplo, tentar jantar um pouco mais cedo, mais perto do horário de dormir, tentar ficar num ambiente mais calmo, sem muita luz, né? Para que ela não tenha essa agitação toda. Mas fora isso, existem alguns alimentos que dão uma... Além de uma saciedade que vai trazer aquela questão de soninho, também ajudam a questão hormonal, né? Então, por exemplo, não é a melhor opção sempre, mas o triptofano que tem na banana, por exemplo, ajuda a dar essa acalmada. Então, se ela, dependendo, pode ser uma estratégia para esse dia que ela está mais agitada. Pode não ser algo que contribua para o objetivo dela fisicamente falando. Não sei. Pode ser que ela resolva treinar de manhã e isso vai ajudar ela a acordar com uma reserva bacana. Aí precisaria ver um pouco mais individualizado, né? Mas essa questão hormonal tem muito sentido. E com certeza impacta para a atividade física, porque o descanso é importantíssimo, né? Então, e esse descanso não é, por exemplo, você não conseguiu dormir até tantas horas da madrugada e depois você dormiu até 10 horas da manhã. A questão é esse sono noturno, né? Que é tanto para essa recuperação quanto essa liberação de hormônios e afins. Então, aí, como eu falei, a gente tem que ver o caso dela em específico, mas tem algumas estratégiazinhas assim que dá para pensar. Legal. Quem está pensando em buscar um nutricionista, né, está tentando entender um pouquinho mais o seu corpo para executar de fato esse trabalho um pouco mais concreto, o primeiro passo acho que é ir lá fazer um exame com o clínico, né, ter todo assim, uma capivara, digamos assim, de toda a sua história e nutricional. Tá dando delay. Você trabalha Tá com delay? Tá travando. Peraí. Ó, Vai. agora acho que voltou ao normal. É. Então, você até trabalha muito especificamente com a parte de suplementação, né? Uhum. A gente sabe que vai de caso a caso, mas em que momento você acredita que, por exemplo, um atleta ele deva de fato procurar um profissional de nutrição para que ele não perca tanto nutriente? Por exemplo, ele até come bem e tal, mas a gente não consegue só suplementar com comida. Qual que é o momento que talvez você identifica que isso precisa ser tratado com um profissional? A suplementação, ela é muito interessante em alguns casos, né? Um deles é isso que você está dizendo, né? Então, assim, não é todo mundo que precisa, não é todo momento que precisa, às vezes você nem precisa, mas como esse caso que você está dizendo, às vezes você precisa de uma gama maior de nutrientes, ou então de alimentos em si mesmo, e você não consegue consumir numa refeição X, ou você não consegue porque é mesmo questão de estômago mesmo, de espaço, de fome, por exemplo. Às vezes não é possível. Então, o suplemento cai bem nesse sentido, né? É uma das situações. Então, assim, quando a gente tem esse atendimento individualizado, a gente consegue imaginar o treino, essa intensidade, esse volume, esse gasto, e a partir daí fazer um cálculo, ver mais ou menos o quanto ele gasta, o quanto é o metabolismo dele basal, e aí ver o quanto que ele está conseguindo comer. Numa programação de uma dieta, a gente consegue calcular, né, exatamente todos esses nutrientes, tanto calorias, proteínas, carboidratos e afins. E aí a gente consegue identificar nesse atendimento se o que ela está consumindo é necessário ou se está faltando alguma coisa. Se é o necessário, né? Ou se está faltando alguma coisa. Então, a partir daí, não só pelos números, a gente vai ter os relatos. Não, tô cansado, não, tô com muitas dores, meu desempenho caiu, algo assim do tipo. Aí dá para já pensar, não, peraí, então pode ser tal coisa. Então vamos testar isso aqui, ver se melhora. A gente tem algumas opções de suplementos que são muito bem-vindos nesse caso. Então, aí seria uma ideia. Legal. O Fernando aqui, ó, o Fernando Lucas, pediu para falar sobre creatina. Mas, Fernando, fala para a gente especificamente, né? Porque acho que só falar sobre creatina, não sei se dá para a gente amarrar o assunto. Mas fala para a gente a dúvida que você tem, Fernando. Essa é a hora. Depois, Maria Fernanda, aí eu falei pro pessoal aqui no começo que essa live aqui, uma consultoria com você, não é tão barato assim, né? Então tinha que aproveitar, tirar dúvida mesmo, porque uma profissional como você, assim, à disposição aqui, não sei quanto tempo a gente ainda vai conseguir dinamizar, se o Instagram ainda vai deixar a gente conectado. Mas, pessoal, mandem as dúvidas que vocês têm e a gente vai continuar a falar sobre o assunto. Muito bacana. E se a gente puder agora trazer alguns alimentos, então falei lá no começo sobre a linhaça e tal, você, como nutricionista,
você consegue, por exemplo, ver quais alimentos são indicados? Então, por exemplo, especificar sobre os carboidratos, as proteínas, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de saber quais alimentos têm o quê, ou que Hum? tipo de coisa. Eu devo comer mais carboidratos pela manhã e no almoço, à noite uma outra carga energética. Como que funciona isso? E aí, se você puder dividir isso em duas etapas, a de preparação e a de competição. Tá. É assim, como já falei, né? Muito individual, mas pegando como um geral, né? Pegando como um todo, assim. Geralmente a gente tem essa dificuldade com atletas ou praticantes mais intensos, que eles às vezes querem resultados físicos, né, que é de composição corporal, mas ao mesmo tempo eles têm medo do carboidrato, têm medo de colocar em alguns momentos, porque tem-se essa ideia de que o carboidrato é o vilão, que você não deve consumir o carboidrato, né, esse monte de dieta que tem hoje em dia, que não utiliza o carboidrato. A questão é que para atividade física, o carboidrato tem uma importância imensa. Né? Então, isso tanto em questões de assim, pré-treino, pós-treino e tal, como no seu dia todo. Isso para reposição de reservas, tanto o fígado como o muscular, você precisa que tenha essas ofertas. Então, não só de carboidrato, né, como de outros nutrientes, como de proteínas, vitaminas e minerais, mas é importante que ele entenda que, mesmo que seja não para competição, mas para treinos e afins, ele precisa ter essas ofertas diárias, não só pós-treino e pré-treino, para que toda essa recuperação, né, não prejudique o desempenho dele ou que tenha alguma outra dificuldade, né? Então, assim, falando mais em questão de um pré-treino, por exemplo, a gente sabe que os carboidratos são energéticos, né? Então, como eu falei, precisa ter o dia todo, em alguns momentos, quantidades diferentes, mas um pré-treino tem grande importância. E aí, carboidratos que a gente fala, aí, de preferência, os de boa qualidade. Então, vai muito relacionado, como eu falei, à preferência da pessoa, do atleta, né, da criança, como também o que a pessoa dá bem em relação à digestão, em relação a hábito, em relação ao horário que aquilo vai ser feito. Né? Então, mas englobando assim no geral, aí entram as batatas, mandioca, até mesmo torradas, tapiocas, macarrão, frutas, sucos concentrados, né, entre outros. Então, para a questão pré-treino, pré-atividade, os carboidratos são importantíssimos nessa questão de dar essa energia para que você consiga fazer aquela atividade com bom desempenho, com bom rendimento, né? E aí, e a gente fala, né? Tem gente que fala, mas só carboidrato? Não, você pode misturar isso com gordura boa, às vezes, se a sua digestão da gordura boa for boa, hoje em dia o pessoal usa muito pasta de amendoim, usa muito nuts para pré-treino. Ou então associar com alguma proteína, que não seja com uma digestão muito pesada, por exemplo, ovo, frango, até mesmo peixe, também é bem-vindo no pré-treino, não só o carboidrato em si, certo? E aí, bom, você perguntou do carboidrato, mas eu estou falando um pouco de tudo. É que tudo linka, Legal, é que você também falou de gordura, vitamina, né, os líquidos. é, tudo meio que linka, então é difícil falar separado, né? Mas, enfim, e aí tem pessoas que têm essa dificuldade também de entender que nesse pós-atividade você também precisa desse carbo. Então, às vezes em quantidades menores, a gente dá mais ênfase para proteína no pós, né? Mas precisa também, para que essa absorção da proteína seja feita da melhor maneira, né? Então, muito, varia de que horas eu treino, como eu falei, de pessoa para pessoa, mas esse carboidrato vai ser importante no dia todo. Não sei se eu respondi essa pergunta por completo. Sim, com certeza. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aqui para Maria Fernanda? Tem algum convidado aí, alguém que está assistindo a live que gostaria de tirar alguma dúvida? Veloso, enquanto isso, deixa eu só Vamos ver se complementar a alguém... pergunta da Preta, que eu até, né, depois fiquei pensando, eu esqueci de comentar, que tem um hormônio importantíssimo que a gente sabe, que é a melatonina, né? Que é o hormônio relacionado ao sono, que também, hoje em dia, tem o complicado é que muita gente faz uso indiscriminado, sem realmente ter certeza se quantidades ou se deve ou não, mas tem se usado muito também para ajudar no sono, né? Melatonina. Sim. Preta, depois você manda um alô pra gente aí. Diz se a sua dúvida foi respondida. Se a gente puder ajudar o pessoal que está nos assistindo, eu até faço muitas das perguntas com base na minha experiência, assim, como que eu posso preparar um almoço? Quais são os alimentos que você indica para um almoço pré uma competição? Então, antes de um jogo, pô, eu indico que você coma, por exemplo, macarrão,
Quais alimentos que você indicar? Uma carne na recuperação? Pode falar até os alimentos que a gente tradicionalmente está acostumado a comer, para não fugir muito da dieta do pessoal, para que também a gente não crie um universo do tipo, meu, agora eu vou ter que virar do avesso e vou ter que comer coisas que eu nunca comi, né? Acho que foi o que você falou, é uma educação realmente, partir da fase onde você come o que você já come e experimentar novas coisas. Então, como que a gente ajuda aí o pessoal que está tanto dando suporte para os atletas, quanto os atletas também que estão se jogando nessa? Assim, para as competições, aí depende um pouco. Vamos focar um pouco assim mais em questão de futebol, mas digo que depende, porque depende dessa intensidade, dessa duração. Às vezes você precisa de algo, de uma preparação um pouco mais intensa, não só, por exemplo, um dia antes, né? Ou algo assim. Às vezes você precisa de 3 dias antes. Então, isso varia um pouco. Mas, não só nessa refeição pré-treino, como a gente falou, é importante que antes você também consiga consumir alimentos que te tragam uma boa reserva, para que você, nessa competição, nesse momento de maior intensidade, maior volume, você consiga ter as reservas boas para você não perder desempenho, para você não estressar seu organismo a chegar a ter, sei lá, alguma lesão, ou então cãibras no meio e tudo mais. Então, essa preparação antes, ela deve ser completa, não é só carboidrato, como a gente está falando, que como você perguntou, macarrão, arroz, pão, batata, esse tipo, até mesmo frutas, mas também relacionado a vitaminas e minerais, tá? Então, isso entra as verduras, os legumes, frutas, né? Água, importantíssimo, tem que estar bem hidratado, né? Isso antes, com certeza, durante, depois, isso também vai fazer muita diferença para essa competição, né? E proteína, principalmente por conta não só da proteína, mas dos aminoácidos, tudo que está ligado nesse dia antes. Então, talvez depende um pouco, como eu falei, mas um dia antes, você já, desde o café da manhã até a hora que você vai dormir, você fazer já suas refeições certinhas, com essas quantidades bacanas, principalmente se, por exemplo, essa sua atividade for de manhã, se o jogo for lá no dia seguinte de manhã ou perto do almoço. Essa refeição da noite é muito importante, depois do seu café da manhã vai ser muito importante. Então, e aí, como eu falei, não é um alimento em si, é todo esse conjunto. Não vai ser só o carboidrato, vai Sim. ser um pouquinho de cada um deles aí. E aí isso faz diferença pro treino. Nossa, sabe que eu quando jogava, eu tinha uma dificuldade muito grande em me alimentar pela manhã. Acho que muita gente tem isso, né, de acordar, tomar café e tal. Então isso que você está falando é muito importante porque não é basicamente você se alimentar no dia, né? Vem de uma preparação para que no dia você não precisa comer tanta coisa e estar com o estômago cheio, né? De repente aquela comida não responder tão bem no organismo, né? Então, o que eu costumo dizer muito, que eu acho que é uma dica importante para todos esses meninos, todo mundo que pratica, é que assim, a ideia não é você pensar em um cardápio em si, né? É você pensar num estilo de vida. É você pensar assim, que se esse é meu sonho, se essa é minha vontade, não é eu fazer uma dieta só, um cardápio ali, vou fazer esse períodozinho que eu tenho essa competição, depois eu paro, depois eu volto. A questão é você entender que são hábitos que você vai ter que levar para o resto da sua vida. Então, não é você se estressar com o que você vai ter que comer naquele período. É você ter uma relação boa com essas comidas. É você entender que esses alimentos, eles vêm para te nutrir. Não é simplesmente você matar a fome. Então, a relação é outra. Não é, por exemplo, eu vou comer porque eu estou com fome. Não, eu vou comer porque eu vou nutrir as células do meu organismo para que o meu organismo consiga funcionar da melhor maneira para o que eu preciso. Então, essa relação que o pessoal tem muita dificuldade de entender com dieta e cardápio. É lógico que dependendo do momento é uma dieta específica, dependendo do momento é um cardápio específico. Mas a ideia é você pensar que os atos e as escolhas vão fazer muita diferença para que seja para competição, para que seja para o seu sonho, para N outros objetivos aí. Isso que você está dizendo é quase que aquela história de as academias vivem cheias na segunda, mas na terça não tem ninguém, né? Porque a pessoa ela vai malhar buscando o corpo do verão, mas, cara, se não for o teu estilo de vida treinar, se não for o teu estilo de vida, basicamente na primeira pedra que tiver no caminho você para, né? Exatamente. Você sabe que você está brincando com isso, mas na clínica é muito comum. Essas épocas do ano, sabe, perto de carnaval, a questão estética em si, acontece direto. Perto de fim de ano, sabe, verão. É comum. Que aí o pessoal quer fazer muito sacrifício, né? Na verdade, se é o seu estilo de vida, você acaba não sofrendo, né? Você não precisa
se esforçar para comer uma comida que não gosta, deixar de comer de repente para caber numa roupa que você quer. É meio o caminho inverso, né? O Edevi mandou uma pergunta aqui muito pertinente. Quais são os melhores alimentos para tratamento de lesões musculares? Aí vai depender também, mas assim, a gente pode pensar proteína no geral, né? Questão de aminoácidos e tudo mais, e as vitaminas minerais. Fora isso, a questão líquido vai fazer muita diferença. Mas a gente tem também, depende da lesão, não sei se passar por uma cirurgia ou não, depende do que for, mas a gente também tem a ajuda do colágeno, que ajuda bastante também. Hoje tem se falado bastante dele, tanto nessa questão pré quanto pós. Tá? Então, assim, acho que eu não vou falar, dá para falar em alimentos para ficar mais claro, mas a questão são nutrientes mesmo. Focar nesses micros que a gente tem dificuldade de entender, que vão diretamente ajudar essa musculatura. Então, nessa recuperação, acho que faz muita diferença. Tem muita gente que deixa de lado, né? Fala, não, tal do só frango com batata doce, só e o resto dos nutrientes, né? Então, para a recuperação, ajuda muito. Então, tem toda essa questão. E existe algum tipo de sobrecarga? Você fala, eu vou só comer frango com batata doce. Você pode, de repente, sobrecarregar o teu organismo só com um tipo de nutriente e aí, de repente, causar algo ruim ao invés do resultado ser bom? Pode. Porque assim, a proteína em si, a gente costuma calcular uma certa quantidade de proteína ali em gramas por quilo de peso da pessoa. Se ela excede muito o que a pessoa precisa naquele momento, ou do físico dela e tudo mais, o organismo não vai utilizar. Você vai acabar metabolizando e excretando. Então, além do dinheiro que você gasta pelo fato de proteína não ser barata, você ainda estressa o seu organismo, pode acabar prejudicando alguns órgãos por conta dessa sobrecarga. E entra a questão do frango que você está dizendo. Fora isso, tem a questão do colesterol, que também hoje em dia, né, a gente sabe bastante sobre, inclusive que é genético, então não é só porque a pessoa é magra, que está com o físico, não é obeso nem nada, que ela não tem problema de colesterol, então precisa ficar de olho também, né? Existem muitos magros que têm colesterol bem alto. E a questão de carbo, o excesso dele é mais relacionado ao ganho de peso mesmo. Tudo em excesso pode trazer um ganho, né? Inclusive comer só fruta, inclusive, então aí depende exatamente do que ele está comendo, mas o legal é o equilíbrio mesmo. Não só o frango com batata, e não só a fruta, não só a salada. É tudo um equilíbrio. Bacana. A gente teve uma outra pergunta aqui do pessoal do Euro Barcelona Mansões. Maria Fernanda, ouvi falar sobre alimentação antes de uma partida de futebol. Essa alimentação varia de acordo com o horário? A gente até acho que falou um pouquinho sobre esse tema, né? Mas para não deixar a pergunta passar em branco aqui. Sim, varia sim, né? Como a gente já comentou um pouquinho, depende de que horário vai ser essa partida, para a gente saber exatamente o que vai ser comido antes. Porque tem pessoas que não conseguem fazer um pré-treino 1 hora antes, 1 hora e meia antes, a digestão é mais difícil. Então, dependendo do horário que for, por exemplo, se for logo de manhã, como você mesmo comentou na sua época, né, Veloso? Tinha essa dificuldade de comer de manhã e tudo mais. Então, a questão é que depende dessa dificuldade, vai ser um tipo de alimento. Por exemplo, se tem essa dificuldade, como você disse, às vezes fazer um suco bem concentrado, suco de beterraba com laranja, uma coisa assim do tipo, para você vai ser mais efetivo do que bater um prato ali de, sei lá, macarrão, comer um pão ou uma batata, né? Então, é bem individual mesmo o que comer. E depende do horário em relação a isso. Como o seu organismo vai lidar com o que você está comendo, né? E o quanto você fez disso antes ou não, um dia antes, ou né, como é que foi essa alimentação anteriormente. Sim. O Thiago está falando aqui que ele já ouviu pessoas falarem que o ideal é se alimentar 40 minutos antes, outros 2 horas. Existe um meio do caminho aí ou não? É meio assim mesmo, varia A um mesma pouco. questão que a gente está falando desde o início. Porque assim, a ideia do pré-treino é que quando você come, você precisa que aconteça a digestão, que essa digestão leve os nutrientes para a corrente sanguínea e que estejam disponíveis ali para você usar. Então, isso de pessoa para pessoa varia muito. Então, tem gente que, como ele mesmo disse, precisa de 2 horas, como tem gente que em meia hora fica bem. Fora que existe a digestão dos alimentos. Tem alimentos que são digeridos mais facilmente, tem alimentos que têm maior dificuldade. Então, dependendo do tempo que você tem, porque a gente sabe que o dia a dia é corrido, né? Então, aí é um tipo de alimento, ou outro é melhor. E dependendo de você, o que é melhor digerido, o que não é. Então, aí varia, sim, esse horário. Não tem padrão, não. A gente tem a média, né? Mas padrão... Legal.
acaba não tendo como seguir, né? É. Por isso que o atendimento sempre é Ó, personalizado mesmo. legal. O Rodrigo, acho que é Rodrigo. No sono, tem diferença entre melatonina ou GABA-SNC? Até você pode traduzir isso para o pessoal que está assistindo aí, que deve ser algum termo técnico, né? Então, é bem técnico. Na verdade, não é algo que eu trabalho normalmente muito. Então, assim, eu sei que tem diferença, mas eu não sei dizer especificamente o que que é, tá? Mas aí, se ele quiser, a gente pode, se ele pega no Instagram e a gente conversa melhor depois sobre isso. Mas o termo mesmo relacionado, para mim, acho que é melhor a gente deixar para falar depois. Legal. Ó, o Alonso fez uma outra pergunta também. Gostaria de fazer uma pergunta que alguns nutris indicam: comer tapioca. Entretanto, é um carboidrato de alto índice glicêmico. E aí, comer ou não? E o Alonsinho quer comer tapioca com doce de leite, quer comer É, tapioca com queijinho branco, né, Alonsinho? aí, né? Não, realmente ele acaba tendo índice glicêmico maior. Mas assim, como a gente falou, dependendo do porquê você vai comer esse alimento, ele é bem-vindo. Então, dependendo do horário, às vezes no pré-treino, às vezes, né, ou do recheio que vem e tudo mais, ele é bacana. Mas, apesar de ele ter um alto índice glicêmico, tem como você fazer essa tapioca de maneiras que não que você vai reduzir esse índice. Então, por exemplo, às vezes jogar uma fibra, uma chia, uma linhaça, né, principalmente se for fazer no café da manhã, por exemplo, que não seja pré-treino nem nada, vale a pena. Ou até mesmo misturar com aveia, às vezes. Ou então colocar alguma proteína que tem uma absorção mais lenta, que vai ajudar também a esse índice da uma segurada também. Então, assim, todo mundo fala, a tapioca é maravilhosa, não, a tapioca é uma vilã, a tapioca é boa, é ruim. Não existe alimento vilão e alimento ruim. A questão é a quantidade, como você come, que horas você come. Então, dá para comer, mas aí você tem que pensar o objetivo e o que você precisa dela, que o índice glicêmico seja alto, não, que seja baixo, que aumente, varia. Então, depende um pouquinho. Então, se a gente for resumir aqui, o vilão é quem come a comida, né? Quem, quem ingere ela nas quantidades, nessa forma de. Não sei se eu posso tratar assim, mas a falta do conhecimento, né? Então, muitas vezes, a falta de um acompanhamento de um profissional como você faz com que a gente coma coisas erradas, vai mais no McDonald's porque acha que é mais prático, né? É mais É, fácil de encher, manter sempre o bucho cheio, né? Vai lá, come um McDonald's, tem sódio pra caramba, fica 3, 4 horas lá com a barriga cheia e acha que tá bem alimentado, né? exatamente. O problema é como a gente lida com essas comidas, né? Como que a gente lida com essa alimentação. Eu estava até conversando com um paciente ontem, né? Que ele é bem magrinho, e aí ele estava pensando nessa questão de ganhar peso, né? E aí linka com isso que você está falando. Ele comentou, falou assim, mas Fê, eu acho tão difícil, porque quando eu ganho peso, eu ganho barriga. Assim, e eu não quero ter barriga, eu quero ganhar peso. Assim, ganhar estrutura física, músculo, né? Então, por isso que eu não quero ganhar peso necessariamente, eu quero mudar minha estrutura e tal. Aí você tem que fazer a pessoa entender de que não é o McDonald's, que não é esse fast food, que não é o junk food, no caso, que vai fazer ele ganhar peso, que ele vai realmente com isso ganhar barriga, né? Então, a ideia é assim, muitas pessoas precisam se nutrir, precisam de alimentos e nutrientes para que ele consiga ter esse ganho de músculo, para que ele consiga ganhar esse outro formato que ele deseja, e não com essa porcariada, né? Que a gente tem que só dar gordura mesmo. Localiza em alguns lugares aí. Não, e tá cada vez mais difícil, né? Como você já tinha comentado, meu, a nossa vida é cada vez mais agitada. Para preparar um alimento com calma ali é difícil. Muitas vezes a gente também manipula o alimento errado e aí acaba perdendo muito nutriente também, né? Exatamente. Acho que isso deve acontecer bastante. Uhum. Sim. Tem vários alimentos que a gente tem como é, deixar o nutriente que a gente precisa mais disponível ou não, né? Ou então usar da melhor maneira mesmo. E aí, dependendo da sua necessidade, é o profissional mesmo que vai te auxiliar melhor, e não necessariamente informação da internet, né? Vai ter que avaliar. Bacana. Ó, então, para a gente fechar aqui, que teve uma última pergunta do Charles. Ele pergunta aqui: de que forma podemos regular a alimentação de atletas em uma semana? Perde peso e não. Como é que é? Perde peso e não. Outra não precisa, como judocas. Hum. Como equilibrar? Então ele quer saber mais ou menos
esse lance, acho que principalmente os atletas de arte marcial, né, que precisa baixar peso para entrar na categoria e tal. Muito legal até saber que existem pessoas de outros esportes aqui acompanhando a gente possa colaborar de alguma forma. Legal mesmo. Precisa realmente, nesse caso, de um profissional ali, principalmente que já está acostumado a trabalhar com isso, acompanhando esse atleta, né? Porque a dieta realmente muda, faz diferença, então são N estratégias que a gente pode usar. Então, principalmente para lutas, tem épocas que a gente pode fazer, por exemplo, semanas zero carbo, para quando a gente precisar colocar o carbo, a pessoa vai ganhar um peso assim de uma vez, bastante, vai reter líquido pra caramba, e ao mesmo tempo ao contrário, né? Às vezes utilizar mais para depois retirar. Então depende muito da atividade, o que ele precisa, se é ganhar, se é perder. Mas tem N estratégias. E existem até algumas estratégias que não são muito saudáveis, que o pessoal hoje em dia usa, né? Então quem acompanha aí o mundo esportivo de competições sabe que tem algumas estratégias que vão contra a saúde mesmo, inclusive desidratar, né? Que muita gente faz para perder peso para pesagem, né? Então é um risco que eles acabam correndo pelo sonho, pelo esporte. Mas é difícil equilibrar, precisa mesmo de um profissional ali do lado para poder falar o que é possível fazer, o que não é, e o mínimo de, assim, sem tanto risco para a saúde, né? Mas eles fazem, dá para fazer. É só ter acompanhamento. Eu acho até legal a gente usar esse assunto para concluir aqui o nosso papo, que é exatamente esse lance de ser saudável, né? Uma relação saudável. Eu me lembro de, uns 2, 3 anos atrás, ter assistido um documentário sobre jockeys. Então, mostrava que eles corriam na esteira com um saco de lixo no corpo, dentro de uma sauna, para perder peso, para que ele fique mais leve e o cavalo consiga correr mais rápido, né? Então, você como nutricionista, a gente sabe que cada profissional ali tem a sua luta, né? Tem a sua batalha e tem também, acho que, uma mensagem que a gente gosta de deixar, tem ali um legado também a partir do trabalho que a gente faz. E o que a Maria Fernanda Kawabata, nutricionista, pode deixar de mensagem aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, eu acho que por mais que nós tenhamos os nossos objetivos, os nossos sonhos, né? E aí isso não tem tanto relacionado ao futebol, é relacionado nesse todo que a gente está falando agora, né? A gente tem que sempre prestar atenção na questão de saúde mesmo. O que é saudável, o que não é, o que vai nos prejudicar, o que não vai. Porque, por mais que você tenha aquele objetivo naquele momento, em algum outro momento isso pode mudar, o que acontece bastante, né? E aí, quando isso acontece, pode ser que você já tenha se prejudicado de uma maneira que você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida. Então, assim, pensar que por mais que exista esse sonho, essa vontade, nada é mais prioritário do que a sua saúde. Nada é mais prioritário do que você viver bem, envelhecer bem. Então, você tem N caminhos para chegar onde você quer. Você pode chegar de um jeito mais fácil, mais rápido, que pode te machucar, te prejudicar, te trazer tudo isso. Como você pode tentar ser acompanhado de uma maneira que não traga tantas essas dificuldades para o seu organismo, ou então para até, né, não só para o organismo em si, para mental, para espiritual e afins. Então, assim, corra atrás do seu sonho, se é o que você tem, se é o que você tem como meta, como objetivo, eu acho que tem que ir atrás, essa é a ideia, você tem que ser atrás do que te faz feliz, mas lembre-se que o que você busca hoje não necessariamente vai ser o que você vai buscar para o resto da sua vida. Então, tem que pensar nesse futuro próximo e nesse futuro mais distante. Um pouco mais distante. Eu acho que sim. Legal. Ó, pessoal, quem ouviu aí então esse recado, até legal, pega a visão aí. Quem está assistindo a live, por favor, gente, tirem um print aí da nossa live para a gente marcar esse momento. Me marca também a Maria Fernanda lá no Instagram, chama a gente para bater um papo. A gente quer estender esse assunto, né? Então fazer com que ele não seja pontual, para que ele consiga se manter ali dentro das rodas de conversa dos atletas. E exato, Charles, Rick Prospera, esse cara aí, ele é um fenômeno. E poxa, gostaria agora de agradecer todo mundo que estava presente e convidar também o pessoal para amanhã. Amanhã a gente vai ter uma live muito legal com o treinador e gerente de futebol Lucas Pereira. O Lucas é um amigo já de longa data. Hoje ele trabalha como gerente de futebol em um clube da Austrália. Então ele vai compartilhar também um pouquinho da experiência dele dentro do futebol.
em como os atletas, né, e as famílias também que sonham em estar fora do país, em ter essa experiência de ver, de ter essa vivência fora do país. O Lucas vai compartilhar um pouco de que como que os atletas brasileiros são vistos fora do Brasil, qual é o tipo de preparação ideal para quem sonha em jogar ou viver de futebol, que esse também é um ponto muito legal, tem muita gente que sonha em trabalhar com futebol fora do país. Então, o que a gente puder colaborar aí de forma ampla, assim como foi o papo de hoje, e me deixa muito feliz ver essas mensagens que o pessoal manda, porque dá a certeza de que a gente está indo para o caminho certo, né? Sim, com certeza. Também quero agradecer, obrigada pelas perguntas, obrigada aí pela parceria, Veloso, projeto tão bacana. E é isso aí, continue acompanhando, muito legal. Então é isso, gente. Obrigado demais. A gente se vê amanhã novamente às 8h30 da noite. Essa foi uma das lives do Futebol Fora de Campo. Eu sou o Luiz Veloso, entrevistei a Maria Fernanda. Um grande abraço.